Chamas do Destino, de 2 a 6 de março. A semana promete fortes emoções. Celeb faz uma revelação chocante à imprensa. Ele conta que foi abandonado no lixo quando ainda era um bebê. Finalmente, será revelado o verdadeiro nome da patroa de Semire e o segredo devastador que ela esconde há anos. Celeb estrangula Semire diante de Gunis. Você não pode perder os próximos capítulos da novela. Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhum detalhe. Semire está na delegacia. Liga para o Lia e pergunta onde está Gunis. O Lia diz que a neta está com o pai dela e que ao invés dela tentar destruir a reputação de seu filho, tivesse ficado ao lado dele e então saberia da filha dela. O Lia desliga e Semire decide registrar uma denúncia contra Celeb por sequestro. Ozan é discriminado por ser sobrinho do patrão. Ozan diz aos funcionários que não está contra eles, que seu pai também era um trabalhador de obra. Um dos funcionários diz que se ele é um deles, então que demonstre isso, porque ali a vida deles não é levada em conta. Ozan manda reunir todos os funcionários. Ele dá ordens para que parem os trabalhos até que eles tenham condições dignas para continuar. O policial diz a Semire que eles não podem fazer nada a respeito, porque a pessoa que levou a filha dela é o pai, e nesse caso não existe sequestro. Semire pergunta então o que ele sugere, e nervosa diz que é para ele lhe dar soluções. O policial pergunta o que ela está tentando dizer. Semire, alterada, discute com ele. Outros policiais se aproximam e decidem levar Semire para a cela por desacato. Tomris tenta falar com Atlas, mas ele se nega a abrir a porta para a avó. Sisek também tenta falar com ele e pede que ele abra a porta. Atlas deixa um desenho por debaixo da porta. Tomris e Sisek observam e vê que ele fez um desenho de Skinder e seu nome. Tomris diz que vai chamar um chaveiro porque não quer ver o Skinder mais em sua casa. Sisek diz que não tem como ela odiar o Skinder mais que ela, mas devem tolerá-lo pelo Atlas. Ela diz que quando o Bulan levou o Atlas, foi o Skinder quem o trouxe de volta e que o Atlas ama muito ele. Celeb promete ao representante de seu partido que hoje irá resolver tudo sobre as difamações da noite passada. Celeb encarrega Skinder para ser o responsável da junta diretiva da empresa amanhã. Skinder ri e pergunta se é uma piada. Celeb diz que ele é seu sucessor e que está falando sério e tem certeza que ele fará bem. Skinder fica orgulhoso e o agradece. Ele avisa a todos da junta que amanhã seu irmão conduzirá a reunião e que logo ocupará a presidência da empresa. Skinder se surpreende. Sisek liga para Skinder e diz que é para ele ir até a casa da Tomris, que ele precisa fazer isso pelo Atlas. Korkut pergunta a Semire se ela está mais calma. Semire diz que sim e que agora perdeu a cabeça. O policial avisa Semire que a Ruia está ali e o Celeb cai a Belle também e que ele atirará dali. Semire se senta e diz que não pensa em sair, que não vai se apegar em uma serpente para sair. Korkut diz a Celeb que a esposa dele se nega a sair da cela ao saber que ele está ali. Celeb ri e Ruia chega ali, questionando o que ele faz. Celeb sai com raiva. Ozun está em uma mercearia comprando balas e os homens de Skinder chegam ali. Eles perguntam ao comerciante sobre o Homer Atais. Ozun ouve tudo e depois informa para Homer. Homer ri e diz que devem estar fazendo um filme de sua vida. Ruia consegue tirar Semire da cela. Ruia diz que irão para a vara da família. Skinder chega à casa de Tomris e ele diz que a Sisek ligou para ele e veio pelo Atlas. Tomris permite que ele entre e diz: o seu profundo amor pelo meu neto fez você se esquecer que assassinou a mãe dele? Skinder diz: e você, senhora Tomris, cometeu muitos crimes pelo Atlas, arriscou tudo. Faz essas coisas para compensar o amor que nunca deu para sua filha? Sisek ouve a conversa deles e avisa Skinder que o Atlas está no quarto. Ele sobe para ver o menino. E Sisek pede que Tomris não dê ouvidos ao Skinder. Tomris diz que ele disse a verdade, que ela nunca deu seu tempo para sua filha. Sisek a abraça para consolá-la. Atlas abre a porta para Skinder. Os dois se divertem juntos e Sisek diz que vai preparar algo para comer. Skinder e Sisek se aproximam mais, o que vai gerando sentimentos em Skinder. Na vara da família, Ruia explica a Semire que o Celeb terá que comprovar que não sequestrou a Gunis e informará onde ela está.
Semire diz que espera mesmo que isso dê certo. Homer encontra os homens de Skinder perguntando sobre ele. Ele confronta porque eles não perguntam diretamente para ele. O homem manda ele sair de seu caminho. Homer diz: "Não fala assim, seu idiota. Você tá no meu bairro. Entrega isso para o Skinder. E é melhor não se meter com as pessoas que eu amo. Agora cai fora." Skinder e Atlas brincam juntos. Sisek chega ali com a comida e observa eles brincando. Ela começa a pensar que Skinder possa ser inocente da morte de Kenan. Depois, ele vê Sisek se arranhando e se aproxima dela. Sisek se assusta e ele pergunta se dói. Sisek pergunta como ele se esqueceu do Sr. Kenan. Skinder diz que ninguém acreditou nele e se transformou no que todos acreditam que ele é. Sisek pergunta se então ele não é assim, e ele responde que não. Celeb recebe as informações de Asil. Ele diz a Adnan que vai vê-la. Nesse momento, Semire, Ruya, a assistente social e 2 policiais chegam ao escritório dele. Semire exige saber onde está Gunis. Celeb diz que ela está em casa. Ruya diz que elas sabem que ela não está na casa dele. A assistente social pergunta onde a filha dele se encontra nesse momento. Celeb anota o endereço e diz que Gunis está tendo aula com os professores particulares. Ele entrega o endereço para Semire. Todos se retiram do escritório do capeta. Celeb sorri diabolicamente. Celeb localiza Asil. Ela se assusta ao vê-lo e tenta fechar a porta. Celeb consegue entrar na casa e observa o bebê de Asil brincando no chão. Asil diz a Celeb que não irá retirar a denúncia contra ele. Celeb diz que ela decidirá o que fazer. Ele coloca a meia no pé do bebê de Asil e ela diz que ele sempre tira. Celeb acaricia o bebê e pergunta com quem ele fica quando ela trabalha. Asil diz que uma vizinha a ajuda. Celeb diz: "Feliz, esse é seu verdadeiro nome, não é? O parque onde eu te vi era um lixão. Um bebê foi abandonado lá faz uns 40 anos. Você sabia? Eu vim te dar 2 opções. Em uma você volta a ser a Feliz e a outra você se torna minha inimiga." Semire, Ruya e a polícia chegam ao endereço dado por Celeb. Fátima atende a porta e Semire pede que ela chame a Gunis. Fátima diz que ela saiu há 1 hora com a dona Ulia. Semire fica com raiva e a assistente social diz que, pelo que entendeu, o marido dela não sequestrou a filha dela. Ela diz que a filha dela está com o pai, que ele não oculta onde ela está, e sendo assim, não é considerado um crime. Semire fica zangada e diz que a justiça é uma porcaria. A assistente e os policiais vão embora e Semire sofre. Em uma casa, Gunis diz à avó que sente saudades de sua mãe. Ulia pede que ela não fique triste, porque a mãe dela não sente tantas saudades dela quanto ela. Gunis fica muito triste, e a bruxa Ulia diz que eles a amam muito. O tio de Ozan reclama pelo que ele fez, e pergunta se ele não sabe o quanto ele perde com a produção parada em 1 hora. Ozan diz que não tanto quanto a vida de um trabalhador. O tio de Ozan diz que hoje perdeu mais dinheiro que a dívida que ele tem com ele, e se não gosta, pode ir embora. Ozan diz: "Em primeiro lugar, quero que me trate com respeito. Em segundo lugar, você não pode me demitir quando der vontade. Eu tenho um contrato e sei bem meus direitos. E em terceiro lugar, essas condições de trabalho devem ser ajeitadas imediatamente. Me escuta, tio. Se um trabalhador chega a sofrer um acidente nesse lugar, você estará em um verdadeiro problema. Tem 22 trabalhadores sem garantias. Você paga uma miséria e eles não têm nenhum benefício. E além disso, eles deveriam trabalhar 45 horas semanais. Mas eles trabalham 55 horas. O tio de Ozan pergunta o que ele quer. Ozan diz que todos os trabalhadores deverão ter a segurança no trabalho e seguir todas as normas da legislação. O tio de Ozan diz que ele é como seu irmão e que o deixou contra a parede, e hoje mesmo irá resolver isso. Celeb se reúne com o chefe do partido. Ele liga a televisão e mostra a Asil dando uma entrevista. Asil diz que acaba de retirar sua denúncia contra o Celeb e mente dizendo que fez tudo isso por pressão de certas pessoas. Homer liga para Ruya e pede que ela ligue a televisão. Ruya diz a Semire que a Asil está falando com a imprensa. As duas se decepcionam ao saberem da declaração de Asil inocentando Celeb. Celeb diz ao chefe do partido que com isso a poeira irá baixar e que logo reconquista a confiança da população. À noite, Ozan e Homer se encontram. Homer diz que o amigo mudou muito, que ele não diz mais nada para ele e sequer tem tempo para falar com ele.
Ozan diz que quando tem tempo, eles se veem e se falam, e ele sabe como está sua rotina. Homer diz que só disse porque sente falta de seu amigo, e se tem algum problema nisso. Ozan ri e diz que ele reclama como uma namorada. Homer diz que ele já não lhe dá mais atenção, que antes ia à loja e jantavam juntos. Ozan chama o amigo para sair, e eles saem. Semery pensa em um novo plano contra Celeb. Mulan liga para Tomris e diz que eles precisam conversar. Tomris pergunta para quê. Mulan diz que eles têm assuntos pendentes, que se ela não for vê-lo, então ele irá à casa dela e vai pegar o Atlas. Ele diz que vai mandar a localização para que eles se vejam amanhã, e manda ela levar 2 milhões, e falarão do resto quando se verem. Sisek pergunta o que o Mulan queria. Tomris diz que dinheiro, que verá ele amanhã e acredita que ele está em problemas. No dia seguinte, Homer vê Otan empacotando suas coisas e pergunta o que houve. Otan diz que chegou a hora de ir embora, que irá fechar seu jornalismo. Homer diz a Otan que as coisas com Ozan não são como parece. Otan diz que não pode perdoar alguém que quebra sua promessa, ainda mais quando essa promessa foi feita a si mesmo. Homer diz que o Ozan não rompeu uma promessa que fez a si mesmo, que não ligou para ele por vergonha. Semery encontra Ozan na rua e ouve ele discutindo com alguém do serviço. Semery diz que, pelo visto, não é só ela quem está tendo um mau dia. Ozan diz que desde que começou nesse novo emprego, todo dia é uma coisa ou outra. Semery conta para ele que ficou numa cela e que o Celeb está a atacando usando a Gunis. Ela diz que se não terminar louca, vai acabar na cadeia. Skinder se arruma para assumir a presidência da empresa e Gunis diz que o tio está muito lindo. Sisek liga para ele e ele pergunta se ela ligou pelo Atlas. Sisek diz que lembrou que ele disse que todos pensam que ele é ruim e não acreditam que ele é um bom homem. Ela diz que se ele realmente tivesse um pouco de empatia e consciência. Skinder pergunta o que ela quer. Sisek diz que a Semery não está bem, se sente devastada e precisam saber onde está a Gunis. Skinder pergunta por que falaria. Sisek diz, porque se você é uma boa pessoa. Skinder a interrompe, diz que já tentou de tudo e agora não devem esperar mais nada de bom vindo dele. Ele desliga a chamada, mas fica pensativo. Adnan diz a Skinder que infelizmente não conseguiram muitas informações no bairro do Homer, porque ele é muito querido por todos. Ele entrega para ele a carta que Homer enviou. Skinder abre a carta e Homer debochou dele na carta, dizendo que sabia que ele queria aprofundar a relação deles. Homer disse, melhor nos falarmos na minha loja, eu te espero com carinho, do seu querido Homer. Adnan diz a Skinder que descobriram que a mãe do Homer está viva e que ele também tem uma irmã. Skinder diz que isso é muito bom e pergunta onde elas vivem. Adnan diz que ninguém sabe e Skinder manda localizá-las. Homer explica para Otan a situação de Ozan, que ele se sentiu muito ofendido com as palavras de sua mãe e então começou a trabalhar para seu tio. Otan pede que Homer traga o Ozan essa noite, que eles irão tomar um chá e falarão disso. Tomris e Mulan se reúnem em uma cafeteria. Mulan pergunta se ela trouxe o dinheiro. Tomris mostra o cheque milionário para ele e entrega um documento para ele assinar. Mulan percebe que é um documento de uma petição legal da guarda do Atlas, para que ele ceda para ela. Mulan diz que isso não vai ser tão fácil. Tomris diz que se ele quiser aquele dinheiro, ele não irá rejeitar esse acordo. Mulan se lembra das ameaças de Ismail, que disse que ele teria 3 semanas para conseguir o dinheiro que lhe devia. Então, o cara de batata aceita o acordo com Tomris. Ele assina o documento e Tomris entrega o dinheiro. Mulan diz que só estão começando e vai embora da cafeteria. Tomris dá sinal para um de seus homens. O homem começa a seguir Mulan e Tomris fica satisfeita. Skinder chega à empresa. Skinder chega à reunião, mas Celeb está ali. Ele não entende porque o irmão está na cadeira presidencial e Celeb diz: eu consegui chegar a tempo para a reunião, pode ir. E Skinder se sente humilhado, já que pensava que seria ele quem comandaria a reunião. Diz que tá bom e sai. Ele se tranca em seu escritório e tem um surto de raiva. Suas mãos começam a ficar rígidas. Semery chega ao restaurante e a patroa dela pergunta o que aconteceu. Semery conta que o Celeb sequestrou a Gunis, que se mudaram para outra casa e ele não manda ela para a escola e não sabe onde e como estão. A patroa de Semery fica muito alterada, passando mal e diz:
Não, como ele sequestrou a menina? Como a sequestrou? Isso não é possível, você não sabe onde ela está. Semire tenta acalmar a senhora e a mulher passa mal. A mulher diz: e se ela ficar sozinha à noite, o que vai acontecer? Semire pede que ela olhe nos olhos, diz que está bem. A mulher manda Semire encontrar a filha dela e enforcar o Celebi com força. Ela vai para o banheiro e Semire não entende a reação dela. Ozan descobre que os trabalhadores voltaram à obra, mas que a segurança não foi garantida. O pai de um dos trabalhadores, José, passa mal e Ozan corre até lá. Ozan manda chamar uma ambulância e pede que os demais trabalhadores deem espaço. O filho de José fica desesperado e suplica que o pai acorde. José está sangrando na cabeça e Ozan fica em choque. Semire bate a porta do banheiro e pergunta se a patroa está bem. A mulher está sentada chorando e manda Semire trabalhar. Sisek e Ruya chegam ao restaurante. Semire conta às amigas que sua patroa se trancou no banheiro e não quer sair. Ruya pergunta por quê. Semire diz que contou que o Celebi sequestrou a Gunis e ela ficou muito mal, que ela teve uma crise. Ruya pergunta se devem chamar um médico e Sisek diz que a senhora Tomris já vai chegar. Sisek e Ruya ajudam Semire com o trabalho no restaurante. Celebi diz a Skinder que tinha tudo pronto, mas acabou que chegou antes e não queria incomodá-lo. Skinder diz que até onde entendeu, ele quis humilhá-lo. Celebi diz que não, que só queria ver o controle dele, que ele sentará na cadeira presidencial quando disser, mas ainda não é esse o momento, e até esse dia deve ter certeza que ele não cometerá outros erros. Skinder diz que não cometerá erros, mas Celebi diz que ele ficou chateado pela situação. Ele pergunta se o irmão quebrou alguma coisa, e Skinder pergunta se ele acha que é um menino. Celebi ri e diz: você é um emocionado, não um menino, e isso é muito pior. Sempre te disse, aprende a controlar seus sentimentos. E Skinder só falta morrer de raiva e a secretária avisa Celebi que os membros do partido estão no escritório esperando por ele. Tomris chega ao restaurante e Semire diz que de nada serve lutar pela Gunis, porque o Celebi sempre manipula tudo. A patroa de Semire sai do banheiro e Semire pergunta como ela está. A mulher, irritada, diz que ela só faz a mesma pergunta e que infernos faz ali porque deveria estar estrangulando aquele maldito homem. Tomris pede que as duas se acalmem. Skinder liga para Sisek e ela vai para fora. Ela atende ele e Skinder diz que vai mandar o endereço para ela, que os guardas só irão amanhã e agora só está sua mãe e a Fátima com a Gunis. Sisek se surpreende e pergunta se ele está falando sério. Skinder diz que sim, mas ninguém deve saber que foi ele quem mandou a localização da Gunis. Sisek pergunta por que ele está as ajudando. Skinder diz: quero ver quão bom é o meu irmão controlando seus sentimentos. Sisek chega de volta ao restaurante e diz que encontrou o endereço. Ela mente dizendo que falou com uma amiga da Fátima e ela passou o endereço de onde ela está trabalhando agora e deve ser lá. Os membros do partido dizem a Celebi que gostariam que ele tomasse um descanso. Celebi questiona se querem que ele retire sua candidatura. O membro diz que ele sabe como funciona a política e isso é o melhor. Celebi não gosta nada, mas diz que quer ele mesmo anunciar o fim de sua candidatura. José é encaminhado às pressas para o hospital. Celebi liga para um jornalista e diz que precisa dar um anúncio exclusivo para ele. À noite, as mulheres chegam à casa de campo de Celebi. Semire e Ruya vão até a mansão. Fátima atende a porta e Semire entra à força e diz que é melhor ela nem pegar o telefone. Ela entra na casa com Ruya e chama por Gunis. Ruya adverte Ulia que é melhor ela não se meter nisso. Semire sobe até a parte de cima e encontra a filha. As duas se abraçam com muito amor. Gunis jura à mãe que a ama muito e pede que ela não se chateie com ela. Semire diz que jamais ficaria chateada e Gunis pede que ela não a deixe. Semire diz à filha que elas irão juntas e Gunis fica feliz. Adnan mostra para Celebi a notícia que saiu sobre o bebê do lixo. Celebi manda Adnan sair de sua sala agora mesmo. Adnan sai e Celebi recebe a ligação de Ulia, mas ele não a atende. Ruya debocha de Ulia por Celebi não tê-la atendido. Semire sai com Gunis e Ulia pergunta o que ela está fazendo. Semire diz: já chega, não se mete. Ulia diz que vai chamar a polícia. Mas Ruya e Semire fogem rápido. Elas entram no carro de Tomris e Semire pede que a senhora vá rápido. Elas fogem em alta velocidade.
O médico explica que o José teve uma fratura na coluna e que sua vida não corre risco. Ozan diz ao filho dele que o pai dele ficará bem. O rapaz diz que é culpa dele o que aconteceu, que ele prometeu que traria segurança para eles, mas não fez isso, que pensou que ele era honesto, mas não. Ozan diz: já chega, eu não quero mais insultos. Você acha que eu não te entendo? Quem você acha que eu sou? Me diga que tipo de homem pensa que eu sou. Pensa que o Rick Matthews só se aproveitou do seu pai? Pela desonestidade desse homem que é meu tio, eu nunca pude segurar as mãos do meu pai. Sabe por quê? Porque o meu pai perdeu a mão dele. Esse maldito do meu tio nos deixou com uma dívida enorme. Meu pai se desgraçava de trabalhar para pagá-lo. Trabalhou dias e noites. Só dormia 2 horas. Quando ele dormiu, uma máquina passou e arrancou a mão dele. E você diz que eu não te entendo? Acha que eu não compreendo as frustrações da sua vida? O filho de José ouve tudo calado e cai em si. Ozan diz aos trabalhadores que é eles quem decidirá se aquele homem irá pagar ou se ficarão de braços cruzados. Todos abaixam a cabeça e Ozan diz: a decisão é de vocês. Ele sai e se encontra com Otan. Ozan pergunta o que ele faz ali, e Otan diz que o Homer contou para ele a situação. Homer e os trabalhadores da obra chegam até onde estão Ozan e Otan. Eles decidem apoiar Ozan na causa dele. Semire e Ruia levam Gunis para a casa delas. Semire diz à filha que sabe que ela não gosta muito dali, mas por agora terão que ficar pelo menos por um tempo. Gunis diz que tem medo daquele lugar, mas Semire diz que ela aprenderá a ser valente, assim como ela também está aprendendo. Ela diz que agora não pode dar tudo o que ela quer, mas que a ama mais do que tudo, e nesse mundo não existe nada que ama mais que ela. Gunis pede que a mãe deixe a luz acesa à noite. Semire diz que é claro e as duas se abraçam. Celeb se reúne com os jornalistas e afirma que sua inocência foi comprovada, porque a Asil retirou sua denúncia. Uma jornalista diz que dizem que ele a obrigou a fazer isso. Celeb diz que também dizem que ele jogou um bebê no lixo. Perguntam se o bebê era dele. Celeb se recorda de quando armou tudo aquilo para se revelar como o bebê que foi jogado no lixo e assim manipular a população. Skinder chega ali. Celeb diz a todos: vocês sabem o nome de vocês, não é? Eu não sei o meu verdadeiro nome. Se alguém perguntar o nome dos pais de vocês, vocês podem responder imediatamente. Mas eu não. Como se chama minha mãe? Como se chama a mulher que jogou seu filho no lixo? Eu não sei como me chamo. Minha mãe biológica me deu um nome antes de me jogar naquele lixão. Não sei qual é, mas o meu nome não importa. O que eu me pergunto é se ela me amava. Ao menos por um instante, será que pensou em não me abandonar? Nos meus sonhos eu sempre volto para esse lugar. Sim, esse bebê encontrado no lixo voltou à vida. Foi amado, mas a ferida do abandono nunca foi curada. Segue aberta. Sempre esperei que a minha mãe voltasse. Eu tô aqui, mamãe, mas onde você está? Celeb faz todo um teatro, lágrimas falsas, e sai imediatamente da reunião, mostrando que está abalado. Os jornalistas se comovem com a história de Celeb, e Skinder está chocado ao descobrir que não é irmão biológico dele. Semire diz a Ruia que se a justiça não a defende, então fará justiça com as próprias mãos. O trem passa e Gunis acorda assustada. Semire vai até ela e pergunta se ela quer voltar para o pai dela. Gunis diz: não, você pode me abraçar, mamãe? Semire fica emocionada e abraça a filha com muito amor. Skinder pergunta a Celeb se tudo o que ele disse é mentira, se foi parte de algum plano para ter a prefeitura. Celeb diz que não e Skinder fica em choque. Ele diz que não é possível que ele e sua mãe o enganaram toda a vida e agora descobriu que ele não é seu irmão junto a todos. Celeb diz que também ocultou de si mesmo isso, que não queria aceitar essa verdade porque não era ele. Enlouquecido, ele diz que foi um bebê jogado no lixão, que ninguém pode rejeitá-lo dessa forma e se por acaso não vale nada. Skinder o chama de irmão, mas Celeb diz que já chega, que não precisa da pena dele, porque ele não tem irmão, porque é o único filho da família Kayabeli, que tudo é dele. Celeb diz que inclusive a mãe deles é só dele. Skinder dá um abraço em Celeb e ele chora nos braços dele. Skinder diz que ele sempre será seu irmão, que nada mudou e não mudará aconteça o que acontecer. Celeb pergunta se ele está falando sério. Skinder diz que sim, que essa é a primeira vez que sente que são irmãos. Celeb o agradece e diz que ele lhe fez se sentir melhor. Ele pede perdão e diz que agora o que quer é estar com sua filha. Skinder fica sem reação e Celeb pergunta o que houve. Skinder confessa que a Semire levou a Gunis
que descobriram a casa de campo. Celebi jura que ela irá se arrepender e sai. Gunis diz a Semire que seu pai conversou com sua avó sobre algo de custódia e também de um processo, e pergunta o que é isso. Semire diz que falam sobre uma custódia temporária, que como ela e o papai moram em casas separadas, os juízes decidirão qual é a casa que ela ficará, e isso é através de um processo. Gunis diz que quer ficar com ela. Semire beija as mãozinhas dela e diz que também quer estar com ela. No dia seguinte, Celebi chega à casa de Semire. Ele está furioso e joga Semire contra o sofá na frente de Gunis. Gunis se assusta e Celebi vai chegando perto dela. Gunis se afasta dele e Semire o agarra por trás. Celebi volta a jogar Semire contra o sofá e começa a enforcá-la. Gunis fica apavorada e Celebi diz a Semire: "Ela é minha filha, só minha. Eu vou acabar com você, Semire." Ele fica prestes a agredir Semire. Semire tem lembranças do passado quando o capeta a espancava. Gunis manda o pai parar. Celebi solta Semire e diz a Gunis que lamenta o que aconteceu e pede perdão. Ele diz que tinha medo de perder ela, por isso reagiu assim, que a mamãe está bem e não fez nada de mal a ela, mas ela irá de volta com ele. Celebi pega Gunis, mas Semire fecha a porta. Ela grita dizendo que ele não vai levar sua filha. Gunis diz: "Já chega, eu vou ficar com a mamãe." Semire fica feliz e Celebi diz: "Está bem, querida." Homer chega em casa e vê Ruia deitada em sua cama. Ele a cobre e Ruia diz que acabou dormindo esperando por ele. Homer diz que os convidados avisam antes de chegar, mas Ruia diz que vai à casa dele quando quiser. Homer diz que ela pode ir quando quiser e pergunta como entrou. Ruia diz que pegou a cópia da chave da casa dele com a vizinha. Os dois riem. Ruia conta a ele que a Semire levou a Gunis para casa e pergunta se ele a aceita agora ali como convidada. Homer diz que é claro que sim. Ciumenta, Ruia pergunta onde o Homer esteve. Homer conta que estava com o Otan e o Ozan. Aflito, Ozun chega à casa de Homer e avisa que o carro daquele homem está na casa da Semire. Celebi pergunta a Gunis se pode dar um beijo nela de despedida. Gunis balança a cabeça que sim, mas está assustada. Celebi dá um beijo na testa da filha. Ele diz a Semire que somente até o julgamento a Gunis ficará com ela, e isso é só porque ele permite. Semire o expulsa. Gunis pergunta se a mãe está machucada, mas Semire diz que está bem. As duas se abraçam. Celebi está de saída e Ruia e Homer chegam. Celebi diz a Ruia que jura que ela, a Semire e a maldita Tomiris irão lhe pagar pelo que fizeram. Homer diz: "Entra nesse carro e vai pelo seu caminho." Eles entram à casa de Semire. Homer pergunta a Semire se ele fez algo com ela. Semire está em choque depois do que aconteceu e nem consegue responder. Gunis diz a Homer e Ruia que sua gatinha, a princesa, fugiu. Homer coloca Gunis em suas costas e sai com ela para procurar a gatinha. A sós, Ruia pergunta a Primo o que houve. Ozan encontra Homer e Gunis na rua. Ele pergunta por que Gunis está triste. Gunis conta que sua princesa, sua gatinha, sumiu. Ozan diz que vão encontrar a gatinha dela. Eles procuram e Homer conta ao amigo que o Celebi atacou a Semire. Semire mostra para Ruia as marcas do estrangulamento de Celebi contra ela. Ela diz que não conseguiu se defender e ficou apavorada. Tomiris e Sisek assistem à declaração de Celebi sobre ele ser o bebê no lixo. Sisek liga para Ruia e conta sobre isso. Ruia diz a Semire que agora entendeu por que o Celebi fez isso. Celebi manda Adnan descobrir o nome do juiz que está encarregado do processo da Gunis. Adnan diz que já averigou e não terão problemas. Celebi pergunta como foi a reação do público com sua declaração. Adnan diz que estão sendo solidários com ele, que as pessoas dizem ainda que separar uma filha de um homem sem família é muito injusto. Celebi diz a Adnan que quer que todos sofram, a Semire, a Ruia, o Homer, o Ozan, a Tomiris e o Otan. Adnan pergunta o que farão. Celebi diz que já tem algo muito bem articulado para depois. Ozan mostra para Gunis que encontrou a princesa. Gunis fica muito feliz e Ozan diz que como uma princesa teve que correr bastante atrás dela. Gunis acaricia sua gatinha e fica muito feliz. Ozan diz a Semire que estava muito preocupado por ela. Semire diz que está bem e Ozan pergunta se ele fez algo com ela. Semire nega, mas Ozan vê as marcas no pescoço dela. Semire diz que não é nada e que está bem.
Ozan diz que quando tudo isso acabar, irá matar aquele homem. O Lia pergunta a Celeb se era necessária a declaração dele para a imprensa. Celeb diz: "E o que você acha que eu poderia fazer? Eles me atacaram, me obrigaram a chegar a esse ponto. O que eu deveria fazer? Aceitar a derrota?" O Lia diz que se ele fez isso pelas eleições, mas Celeb diz que ninguém pode rejeitá-lo assim tão fácil e que irão implorar para ele de joelho. Homer, Ruya, Sisek e Semri tomam café da manhã juntos e passam um momento agradável. Skinder confronta sua mãe por ter mentido para ele durante toda a sua vida. O Lia diz que já falou com o irmão dele. Skinder diz que à noite seu irmão estava vulnerável, que não quis pressioná-lo, mas exige que ela diga tudo. O Lia conta que nos primeiros anos de casamento dela e do pai dele não poderiam ter um bebê e então adotaram o Celeb. Skinder pergunta quando ela pensava em contar para ele, mas o Lia diz que nunca iria dizer nada. Ela diz que fez tudo o que fez pelo Celeb para que ele se sentisse da família, e se Skinder não vê como estão o atacando agora, e tudo isso é culpa daquela mulher. O Lia diz a Skinder que eles só têm um ao outro e devem se apoiar entre si. Semri leva Gunis para voltar a estudar na escola e ela fica muito feliz. Ela reencontra Melissa, sua amiga. O membro do partido diz a Celeb que a declaração dele foi impressionante e gerou um ótimo efeito. Ele diz que o partido se reuniu e decidiram que ele deverá se manter como candidato da prefeitura. Celeb diz que já esperava isso, mas não voltará a ser candidato depois deles terem duvidado dele. O membro do partido diz que eles não sabiam a verdade. Celeb diz que não aceita continuar com sua candidatura, agradece ao membro do partido e rompe os acordos. A diretora da escola de Gunis diz a Semri que ela precisa pagar 70 mil liras pela rematrícula da Gunis, já que ela não ia à escola há 2 meses. Semri está surpresa pelo valor, mas diz à diretora que está bem. No pátio, ela chama Gunis e diz que elas já irão. Gunis fica triste e diz que a mãe disse que ela voltaria a estudar. Ozan vai atrás de seu tio Hikmet. Hikmet pergunta a Ozan onde estão os trabalhadores e Ozan diz que mandou eles para casa para se prepararem. Hikmet pergunta para quê. Ozan diz que amanhã irão vir falar com ele e até tomarão um café juntos. Hikmet diz que ele está brincando com fogo. Ozan diz que gosta de brincar com fogo e que ele deveria ter pensado nisso antes de tentar contra a vida dos trabalhadores, mas agora é tarde. Ele diz que tudo isso acaba se ele pagar a indenização do trabalhador que está no hospital, se chamar a equipe de segurança. Aí sim continuam a obra. Hikmet pergunta por que ele está fazendo isso. Ozan diz: "Meu pai era miserável graças a você, mas não deixarei que você faça isso com outras pessoas." Ozun leva comida de Ismet para Homer na loja. Ruya e Sisek estão ali e veem que Ozun deixou a comida de Ismet com Homer. Ruya pergunta se o namorado vai levar a comida dela. Homer diz que sim e que volta em breve. Ruya fica desconfiada e Sisek pergunta a amigo o que houve. Ruya diz que o Homer está agindo estranho, que ele vai ver uma mulher que a filha está desaparecida há anos e algo acontece aí. Sisek pergunta se ela está com ciúmes de uma mulher que nem conhece. Ruya diz que não é ciúmes, mas tem certeza que o Homer esconde algo. Homer leva a comida para Ismet e ela o agradece. Ele está voltando para a loja e se encontra com Skinder na rua. Skinder sorri e diz: "Você acha que temos que dar mais um passo na nossa relação?" Homer sorri e diz que é isso mesmo. Skinder diz que ele leva sopa para velhas doentes e Homer diz que é assim mesmo. Skinder diz que tem algo que não entende, que se ele tenta ajudar tanto as mulheres doentes, se pergunta se ele não pensa na mãe dele. Ele diz que isso é interessante, e se ele quiser saber, podem conversar. Sisek vê de longe Homer e Skinder e avisa Ruya. As duas saem lá fora. Ruya vai com Homer e Sisek com Skinder. Sisek questiona o que Skinder fez. Skinder diz que veio dar o que merece. Sisek diz que ele deveria fazer isso com Celeb porque ele atacou a Semri. Skinder diz que ela deveria ter pensado nisso antes de tentar machucar seu irmão, que ela obrigou ele a admitir sua origem com a imprensa. Sisek diz que ele não pode ser tão ingênuo e que ninguém obrigou o irmão dele a admitir a origem dele. Ela diz: "Abre seus olhos, Skinder. Se você confiar no Celeb, você vai se decepcionar. Ele só está te usando. Ele não te ama. Ele não ama ninguém. Ele só ama a si mesmo. Como você pode se esquecer do que ele fez com o Kenan?" Skinder diz que ele fez isso para protegê-lo. Sisek diz: "Você acha isso mesmo? Ele sujaria as mãos se realmente não afetasse ele também?"
que seu irmão é um assassino e utiliza as emoções das pessoas e debocha da sua dor. Inclusive, finge dor para seguir enganando. E que todos acreditam em suas mentiras. O que o Celeb fez para te enganar de novo? Bom, pelo visto funcionou. Ele te conhece muito bem, mas eu também te conheço. Essa coisa que você chama dentro de você de bondade se transforma em ingenuidade. Ah, a Semire não disse nada à imprensa. Abre os olhos, ou você vai se perder por completo. Sisek sai, deixando Skinder pensativo. Ruia pede que Homer lhe conte o que aconteceu. Homer pede que ela o deixe sozinho um momento. Ruia fica triste pela atitude dele. Diz que está bem e sai da loja. À noite, Seher pergunta a Ozan que barulho era aquele de manhã na casa da Semire e que também viu o carro do Sr. Celeb. Ozan pede que a mãe pare de chamar aquele homem de senhor. Ele revela para ela que o Celeb entrou à casa à força e diante da filha estrangulou a Semire. Seher fica chocada e Ozan diz que o Celeb quis separar a Semire e a Gunis, que depois do que fez, ele só saiu e não levou a filha. Seher vai à casa de Semire e leva sopa para ela, Gunis e Ruia. Depois, a patroa de Semire também chega ali e também trouxe comida. Semire as agradece e diz à patroa que amanhã a Gunis irá com ela ao restaurante para não ficar sozinha. A mulher diz que é melhor ela ficar em casa com a filha, que é melhor cuidar da pequena. A patroa de Semire entra na casa, mas evita olhar muito para Gunis. Ozan vê Homer abalado e pergunta o que houve. Homer diz que hoje o Skinder veio falar de sua mãe. Ozan pergunta como ele ficou sabendo disso, mas Homer diz que não sabe, mas irá descobrir e fazer ele se arrepender. Homer chama Ozun e manda ele reunir todos os amigos dele e dizer que é um assunto pessoal do Homer. Ozun diz que está bem e sai correndo. Ozan pergunta ao amigo o que ele está planejando. Homer diz: eu vou fazer o Skinder aprender a não falar por aí da minha mãe. Skinder dá ordens para localizar o jornalista que publicou a matéria sobre seu irmão. Semire diz a Seher, sua patroa e Ruia, que estão cobrando 70 mil liras para a rematrícula da Gunis, que o Celeb não pagou o semestre e ela não tem tudo isso. A patroa de Semire sugere que ela envie a Gunis para a escola do bairro. Semire diz que já tinha pensado nisso, mas a Gunis sempre foi a escolas particulares e não está acostumada. A mulher diz que ela se acostumou com aquele lugar, e então a Gunis logo irá se acostumar. Semire diz que ela tem toda a razão, e é melhor a filha se acostumar com aquela vida o quanto antes. Gunis chega ali e pede que a mãe aponte um lápis. A patroa de Semire fica muito triste e desconfortável. Seher percebe e a mulher pede desculpas e sai para fora. Seher também diz que já está tarde e também já irá. Seher pergunta à patroa de Semire se ela tinha um menino ou uma menina. A mulher diz: uma menina. Seher diz que tinha um menino. A patroa de Semire pergunta como ela soube. Seher diz que conhece aquele olhar. É o olhar quando se lembra de um filho. A mulher balança a cabeça e vai embora. A patroa de Semire risca mais um dia de seu calendário. Ela abre uma caixa e tem uma arma ali com balas, mas a mulher guarda. Tem outra bala nas mãos dela. Ela fica emotiva, mas logo se enche de ódio. Homer diz a Ruia que foi um dia comprido. Que tal um chocolate? Ruia diz que parece que ele não está mais chateado. Homer diz que foi muito grosseiro com ela e que sente muito por isso. Ruia pergunta o que o Skinder falou para deixar ele daquele jeito. Homer diz que ele falou de sua mãe e tentou feri-lo usando isso, mas prefere não falar mais desse assunto. Ruia come o chocolate e sorri. Homer diz que quando ela sorri, lhe faz bem. No outro dia, a patroa de Semire vai ao cemitério e diante do túmulo de sua filha diz: minha Bahar, minha querida filha, você não sabe o quanto eu sinto saudades. Essa flor aqui morreu de novo? Você não gostou? Tudo bem, eu vou trocar. Eu não vou colocar essa de novo. Minha pequena, eu morreria por você. Minha menina, quem dera eu tivesse enterrado aqui, minha pequena. Eu estou quase contando os dias que faltam. 5 balas estão destinadas para ele que fez isso. E uma é para mim. Quase, querida. Nos vemos logo. Muito em breve, eu prometo. Semire e Ruia vão com Gunis à escola pública. Gunis está com medo. Semire diz que as crianças só estão brincando. Pede que ela fique com a Ruia enquanto fala com o diretor. Semire consegue matricular Gunis na escola. Gunis diz à mãe que não quer ir ali. Semire diz que elas já conversaram, que ela pode ir à escola um dia e se ela não gostar, promete que irá pensar em outra coisa.
Skinder descobre que foi o próprio Celeb quem mandou o jornalista publicar a matéria sobre ele ter sido jogado no lixo. O Lia diz a Celeb que todos falam dele e que saiu nas notícias que o partido está tentando convencê-lo a permanecer como candidato. Celeb fica satisfeito e o Lia pergunta quando ele aceitará voltar a ser candidato. Celeb quer que eles se humilhem mais e aí então aceitará. O Lia diz a Celeb que sempre está orgulhosa dele, que sempre acreditou nele. Ela diz que deu à luz ao Skinder, mas nunca conseguiu moldar seu caráter, e ele é o filho mais forte que tem, que ele é tão forte que pode fazer um escudo de suas debilidades, e é invencível. Skinder ouve tudo isso e o Lia continua. O nosso sobrenome e a nossa família está nas suas mãos, Celeb. Skinder se enche de ódio. Chega ali batendo palmas e diz que tudo isso é graças ao falso Kayabel. O Lia manda ele não falar assim do irmão dele. Skinder diz, ele não é meu irmão, ele não é nada para mim. Sabe o que mais lamento de tudo isso? Vocês mentiram para mim durante anos. Celeb, você não passa de uma pessoa ambiciosa. Celeb manda ele ter cuidado com o que diz. Skinder diz, que sucesso, não foi? Entrar para a família Kayabel, ser elogiado e além disso ser o filho preferido da mamãe. Isso é algo grandioso para alguém que nasceu sem nada, não passa de um bebê do lixo. Celeb manda ele não falar assim de novo. Skinder diz, você não é um Kayabel, você é lixo. Celeb fica furioso e o Lia os afasta. Depois, Skinder sai com seu carro. Omer, Ozun e um homem o seguem. No tribunal, Semri e Ruya aguardam a chegada de Celeb para o processo. Celeb chega ali com Adnan e dá bom dia para Semri. Semri diz que ele é uma maldição. Omer descobre que Skinder foi visitar uma mulher. Ele tira fotos de Arzu. Arzu pergunta a Skinder o que houve. Skinder diz que o Celeb voltará para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Ele voltará para o lixo. Celeb pergunta a Semri como ela convencerá os peritos que ela pode criar Agunis naquele lugar. Semri diz, sim, eu tenho uma casa pequena e velha, mas a minha filha viverá feliz. Disso eu tenho certeza. Ozan e os trabalhadores se reúnem na frente da empresa de Hikmet. Hikmet os vê e os guardas dizem que já chamaram a polícia. Hikmet recebe a ligação de Adnan por parte de Celeb. Adnan diz que o Sr. Celeb está sabendo do problema dele e quer ajudá-lo. Hikmet fica feliz e diz que está disposto a fazer o que ele pedir. Skinder se reúne com 2 sócios da empresa e diz que sabe que eles não estão de acordo que seu irmão siga como presidente, e ele também não está. Ele diz que irá assumir a presidência e pergunta se os sócios estão com ele para isso. Os homens aceitam se aliar com Skinder. Semri diz a Gunis que uma pessoa irá à casa fazer uma supervisão de tudo. Gunis pergunta por quê. Semri diz que eles precisam ver como elas vivem para saber se ela ficará com ela. Gunis pergunta se eles não gostarem dali. Semri diz que tem uma ideia genial e chamará todos os amigos para arrumarem a casa. Gunis fica entusiasmada. Ruya questiona Omer o que ele tem a ver com a filha da Sra. Smet. Omer pergunta por que ela tem tanta curiosidade com isso. Ruya pergunta se ela foi namorada dele. Omer assume que sim e Ruya pergunta por que ele ocultou isso dela. Omer diz que não ocultou, mas ela não perguntou nada, que isso é passado há 14 anos atrás. Ruya pergunta por que eles terminaram. Omer diz que ela foi para a universidade, foi embora e aí acabou tudo. Ruya pergunta se ele amava ela. Omer diz que eles eram só jovens, mas Ruya diz que isso foi um sim. Omer diz que ela ficou com ciúmes e ri. Todos se reúnem na casa de Semri para ajudá-lo. À noite, tudo já está pintado e pronto. Gunis diz à mãe que está melhor que antes. Semri promete à filha que aquilo é temporário e que depois irão se mudar. Ozan vai à casa de Semri e diz a Gunis que tem uma surpresa para ela. Gunis fica animada e Ozan e Semri vão ao quarto dela. Ozan comprou um abajur para Gunis e ela diz que é bonito. Ozan consegue conquistar a confiança de Gunis e convence ela a ir à escola. Ele promete que irá comprar uma bicicleta para ela. Ozun e seus amigos ficam escondidos para descobrirem que é a patroa de Semri quem deixa comida para eles. Um tempo depois, a mulher entra na casa de Ozun e deixa sacolas com comida. Os meninos saem e pulam de alegria diante dela. A patroa de Semri não diz nada e sai.
Ozun pega a comida e vai atrás dela e diz: Senhora Hanin, perdão ter lhe chateado. Ele tenta devolver a comida, mas Hanin manda ele comer ou jogar no lixo. Ela vai embora e Ozun leva a comida de volta para ele e os amigos comerem. Semire agradece Ozan por sua ajuda com Agunis. Ela pergunta como ele comprou o abajur. Ozan diz que ficou com aquele dinheiro que ela havia dado para ele. Semire se recorda do dinheiro que havia dado para Ozan. Ela pergunta por que ele usou, e Ozan diz que o dinheiro era dela. Ozan diz que conhece seus limites e nunca a comprometerá, e basta vê-la feliz, que é a única coisa que quer. Semire fica sem saber o que dizer e o agradece. No dia seguinte, Omer investiga sobre a mulher de Iskinder e descobre que ela se chama Arzu. Ozan entrega para o amigo uma matéria sobre Arzu. Ela era uma mulher de bordel. Ele diz que o Iskinder se apaixonou por essa mulher e desde então não deixou ela voltar para o trabalho depois disso. Omer diz que não esperava que o Iskinder fizesse algo bom. Arzu diz a Iskinder que uma parte dela quer que tudo saia como ele quer, mas a outra parte diz que só pode vê-lo se algo der errado. Iskinder pede que ela não diga isso, mas Arzu diz que ele só procura ela quando algo não dá certo. Iskinder diz que ela significa muito para ele, que ela é sua grande amiga e confidente, que é a família que ele escolheu. Ele dá um beijo no rosto dela e sai para ir à empresa. Omer diz a Ozan que o Iskinder vai aprender a lição e já sabe o que vai fazer. Semire diz a Ruya e Gunis que hoje virá 2 pessoas para analisar a situação da custódia temporária. Celeb diz a Ulia que hoje 2 funcionários irão ali para ver a casa deles e que depois disso irão se reunir novamente com a Gunis. Sisek visita Ali e ele pergunta se aconteceu algo com ela. Sisek diz que não é nada. Ali diz que eles precisam se casar e Sisek pergunta se na prisão. Ali diz que sim, que ainda não há nem data para seu julgamento e o Iskinder fará o que for para ele ter a maior sentença. Sisek diz que talvez ele retire a denúncia. Ali não acredita nisso e pergunta a Sisek se ela aceita se casar com ele ali na prisão. Sisek diz que dentro ou fora da prisão só quer ser a esposa dele e aceita. Ali fica muito feliz. Sisek sai do presídio e Iskinder está ali. Ele vê o anel dela e Sisek conta que irá se casar com Ali. Iskinder diz que ela tinha razão sobre o Celeb e agora acabará com ele. Sisek diz que um dia ele quer ser o Celeb e no outro quer acabar com ele. Iskinder diz que se quer derrotar o Celeb, precisa ser como ele, e Sisek pergunta o que ele fará. Iskinder diz que hoje dará o primeiro passo, mas só existe algo que derrotará o Celeb e fará a Semire mais forte, e isso é Agunis. Ele pede que Sisek seja seu apoio, que façam uma aliança entre eles e assim não fará o Celeb levar sua sobrinha. Sisek diz que se ele estiver mentindo, mas Iskinder diz que como prova de sua bondade irá retirar a denúncia contra o Ali. Sisek aceita se aliar com Iskinder. Omer manda Ozun entrar na casa de Arzu e tentar descobrir algo. Ozun consegue entrar escondido na casa dela. Iskinder oferece carona para Sisek, mas ela diz que vai sozinha. Iskinder diz que não a entende, que às vezes ela trata ele como se fosse a Simal, sente que sua melhor amiga ainda segue ali, mas logo ela age como a Sisek. Ele recebe a ligação de Omer, e Omer diz que vai mandar seu endereço para que eles se vejam. Iskinder, debochado, diz: Omer, onde você está, meu amigo? Omer diz que é uma surpresa e envia o endereço de Arzu. Iskinder fica chocado, deixa o celular cair no chão e sua mão fica rígida. Sisek pergunta se ele está bem e pede que se acalme. Iskinder diz: ele descobriu, maldição, ele descobriu tudo. Sisek diz que ele não vai dirigir assim e manda ele entrar no carro. Ela entra no carro e irá dirigir. Depois, Iskinder chega à casa de Arzu e pede que Sisek não desça do carro. Ele toca desesperado a campainha da casa dela. Arzu abre a porta e Iskinder a abraça com força. Arzu pergunta se ele está bem. Iskinder diz que está bem e entra na casa dela. Sisek desce do carro e Omer a avista de longe. Iskinder manda Arzu trancar a porta e não sair de casa. Sisek chega à entrada da casa e vê Iskinder e Arzu. Arzu pergunta a ele se aquela mulher não é a Sisek. Iskinder fecha a porta e diz que depois explica tudo para ela. Ele dá um beijo nela, a abraça e sai. Omer está surpreso por Sisek estar com Iskinder. Iskinder e Omer se encontram. Omer diz que ele tenta fazer mal para ele, usando as pessoas que ama, e que é para ele ver bem que pode também fazer o mesmo.
Ele diz que não faz isso porque não é igual a ele, mas é melhor não provocá-lo. Skinder diz que isso é só entre eles, e Homer diz que é exatamente isso. Ele adverte para ele não envolver sua mãe ou alguma pessoa que ele ama nisso, e se ele fizer, vai encontrar o coração dele e arrancá-lo. Homer sai deixando Skinder chocado. Skinder volta à casa de Arzu e diz que enviará ela de viagem, porque não permitirá que ninguém lhe faça mal, e irá machucar todos os que lhe prejudicaram. Os peritos chegam à casa de Sembre e perguntam se não há outra entrada. Sembre diz que se eles entrarem de lado é mais fácil. Os dois entram de lado pelo corredor. Os mesmos peritos vão à casa de Celeb e fazem anotações. A perita pergunta a Gunis se ela vai à escola diariamente. Gunis diz que irá começar, mas não queria ir. O perito pergunta por quê. Gunis diz que gosta mais da antiga escola. E a perita pergunta por que ela não irá. Gunis diz que não tem dinheiro e seu pai não pagou a escola. Ela conta que seu pai não mandava ela para a escola para que sua mãe não a visse, e escutou isso numa conversa dele com sua avó. O perito pergunta com quem ela gostaria de ficar. Os peritos saem da casa de Sembre e avisam que amanhã sairá o resultado. Sembre os agradece e os peritos saem. Sembre decide ir até a rua para ter uma última conversa com eles. Ela diz a eles que sabe que eles tomaram a decisão correta, mas passou por muitas coisas por culpa do Celeb e sente a necessidade de dizer aquilo. Sembre diz que o mundo não é um lugar seguro para as mulheres, mas para ela é um inferno, que enfrenta um homem muito mais forte que ela e sua situação financeira não se compara com a dele, como eles já devem ter se dado conta. Ela diz que o Celeb tem muitas comodidades para ofertar, que qualquer pessoa diria que é uma vida melhor, mas garante que nem tudo é assim. Sembre diz que seu coração bate por sua filha, que vive por ela, que isso é o mais valioso, que perdeu seu pai quando era criança porque sua mãe o assassinou. Ela diz que a ausência de seu pai fez ela acreditar num homem como o Celeb, mas estar sem mãe é uma ferida que nunca se cura, é um vazio terrível. Sembre diz que se eles derem a custódia para seu ex-marido, o Celeb não deixará ela ver sua filha nunca mais e fará com que ela se distancie. Ela suplica que eles não permitam que sua filha viva o mesmo destino que ela.